Vamos direto para o nosso estúdio em Brasília, conversar com o senador Randolph Rodrigues, vice-presidente da CPI da pandemia. Senador, só posso dizer 1000 vezes obrigada. Os dias estão longos, exatamente o mesmo agradecimento que eu acabei de fazer ao senador Marcos Rogério, mas é muito bom saber que sim, o senhor está não só dizendo sim para a gente, mas também na nossa casa, mais uma vez. Eu reitero então os agradecimentos em nome da CNN Brasil. Senador, vamos lá. Eu que agradeço, Monalisa. Muito obrigada ao senhor por a gentileza. Vamos lá. Eu vou fazer a mesma pergunta que eu acabei de fazer, fiz agora há pouco para o senador Marcos Rogério. O senador disse que a pandemia está focando em assuntos triviais que são, segundo ele, a cloroquina, o aconselhamento paralelo e também a carta da Pfizer para o governo brasileiro, atualizando ali a questão da vacinação e pedindo uma manifestação do governo que simplesmente ignorou a carta por 2 meses. E perguntei para o senador se isso pode ser considerado trivial. O que o senhor acha sobre esse apontamento e do que está pontuado até agora como fundamental para os trabalhos da CPI, senador? Monalisa, sinceramente, eu não considero 430 mil mortes algo trivial. Nós estamos vivendo a maior tragédia da história brasileira. E isto me parece que não foi uma obra do acaso. Não foi algo... O que ocorreu no país não foi algo à toa. O que nós estamos encontrando nessa comissão parlamentar de inquérito, no inquérito em andamento já na 3ª semana, é que teve uma ação coordenada que nos levou a essa situação de atoleiro sanitário. Que muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas. Que nós poderíamos ter vacinas, pelo menos desde o dia 17 de dezembro do ano passado. Veja, Monalisa, no depoimento hoje do senhor Ernesto Araújo, ficou confirmada a 6ª negativa. Nós já tínhamos a informação de 5 negativas sobre a vacina da Pfizer, prestadas pelo senhor Fábio Van Garten e prestadas também pelo executivo, o CEO da Pfizer na América Latina, o senhor que prestou depoimento na quinta, o senhor Murilo. Nós já tínhamos até então 5 negativas. Hoje obtivemos a 6ª negativa no depoimento do senhor Ernesto Araújo, quando ele nos responde que recebeu a comunicação da oferta da Pfizer e do embaixador do Brasil em Washington, no dia 15 de setembro. Então, não considero isso, não é uma trivialidade. A vida dos brasileiros não é algo trivial. Vidas que poderiam ter sido salvas não é algo trivial. Veja o que nós vimos hoje no depoimento do senhor Ernesto Araújo. Pessoas morreram por falta de ar, por asfixia em Manaus. E o governo brasileiro não mandou oxigênio para lá. Foi necessário o governo da Venezuela, Monalisa e Caio. Foi necessário o governo da Venezuela prestar socorro ao governo brasileiro e mesmo assim o governo brasileiro não se dignou a mandar um avião para os 94.759 litros de oxigênio líquido, distribuído em 6 gândulas, entregues pelo governo da Venezuela como doação ao governo brasileiro. O governo brasileiro não disponibilizou um avião para buscar esse oxigênio. Se tivesse disponibilizado um avião, muitas vidas poderiam ter sido poupadas. Precisou os caminhões saírem da Venezuela, de Puerto Ordaz, se deslocar por mais de 1000 quilômetros até Manaus para poder socorrer os manauaras, para poder socorrer os amazonenses. Então, convenhamos, eu não considero isso uma trivialidade. Caio Junqueira, chega na conversa, Caio? Senador, boa noite. Vou repetir a mesma pergunta que eu fiz. Boa noite, Caio. Boa noite. Vou repetir a mesma pergunta que eu fiz para o Marcos Rogério. O quanto a política externa do Ernesto Araújo impactou na nossa tragédia, na condução da pandemia aqui no Brasil? Está impactando hoje, Caio. O negacionismo, o fim do multilateralismo, que foi tão criticado pelo senhor Ernesto Araújo, é responsável pelo atraso de insumos hoje para produzir vacinas. Nós poderíamos estar ofertando a quantidade de vacinas AstraZeneca e Coronavac muito maior. Depois de muito esforço, me parece que agora o governo de São Paulo conseguiu a liberação de um lote de insumos para chegar até a semana que vem para o Instituto Butantan. Mas abaixo dos 10 mil litros de insumos farmacêuticos ativos, que poderia disponibilizar muito mais vacinas. Então, a política externa foi negacionista em relação à pandemia, foi negacionista em relação à vacina. Caio, você assistiu o Ernesto Araújo responder para mim que não tomou nenhuma providência quando foi comunicado pelo embaixador brasileiro em Washington sobre a disposição da Pfizer no dia 15 de setembro em
fornecer vacinas para o governo brasileiro. E ele mesmo disse também na CPI hoje, olha, eu compreendi que o presidente da República já tinha conhecimento disso. Então, nem ele, nem o presidente da República tomaram providências. O custo disso está sendo a pandemia se alastrar. Mona Lisa, no bloco anterior, acabava de informar que voltam a lotar os hospitais da rede privada em São Paulo. Então, a pandemia ainda está aí, estamos 430 mil mortos, não é aceitável 2.500 brasileiros perderem a vida num dia, não é aceitável isso, quando se trata de uma doença que já tem vacina no mundo e que alguns países do mundo, notadamente norte-americanos, britânicos, israelenses e chilenos, já estão inclusive abrindo mão do uso de máscaras. Então, não é aceitável, tem graves erros que foram cometidos aí. Senador, agora a pergunta é da nossa analista Renata Agostini. Renata? Senador, boa noite. O Boa noite, Renata. Falava agora de o que o senhor entende de que foram omissões, erros do Itamaraty sobre a condução de Ernesto Araújo. Mas durante o depoimento dele, os senhores se dedicaram também a tentar expor contradições na fala, especialmente no discurso em relação à China. O senhor entende que Ernesto Araújo mentiu durante seu depoimento hoje? E se sim, a CPI vai tomar providências, como fez no caso do ex-secretário de Comunicação, Fábio Van Garten? Renata, no mínimo omitiu. O Ernesto Araújo que falou hoje na CPI não é o mesmo Ernesto Araújo que brada no Twitter, que brada no seu blog, que bradava à frente da nossa chancelaria, inclusive atacando o embaixador chinês no Brasil. Não se trata do mesmo Ernesto Araújo. Aliás, parece-me que fora da CPI, ele ruge como leão. Chegando na CPI, mia como gatinho. É um outro Ernesto Araújo que falou hoje à CPI. Então, no mínimo, omitiu. As eventuais mentiras, nós vamos checar as notas taquigráficas, vamos checar também o vídeo do depoimento dele e faremos o mesmo despacho ao Ministério Público que fizemos em relação ao senhor Fábio Van Garten, fatalmente. Eu quero, assim, advertir, Renata, aquele que vai à CPI, pensa em mentir, mente e imagina que vai sair impune, eu advirto para tomar os cuidados, porque as penas sobre o peso da lei são pesadas. Senador, Mona Lisa aqui mais uma vez. A gente ouviu muito hoje, nos últimos dias, isso tem sido cada vez mais aventado, a possibilidade dos senadores chegarem à conclusão de que é necessário o depoimento do vereador Carlos Bolsonaro por causa da existência do tal aconselhamento paralelo. Isso deve acontecer, senador? É uma hipótese que nós não descartamos, Mona Lisa, mas nós estamos perseguindo pessoas, nós vamos perseguir pessoas. Esta CPI teria, os membros da CPI, a maioria dos membros, obviamente, teria todas as razões até para ter algum revanchismo pessoal com o senhor Carlos Bolsonaro. O senhor Carlos Bolsonaro insiste em ofender, em atacar, em arquitetar uma rede de ódio que faz ameaças claras aos membros da CPI, mas nós não vamos nos intimidar com isso e não é isso que vai pautar o nosso comportamento na CPI. Nós só o convocaremos se encontrarmos elementos concretos que identifiquem que ele era membro do gabinete da doença, do gabinete paralelo, do gabinete das trevas, que foi responsável pelo agravamento da pandemia do país. Repito, Mona Lisa, essa CPI não perseguirá pessoas, perseguirá fatos. E o fato é, porque nós temos mais de 430 mil mortos e somos um dos países, se não proporcionalmente, o país que mais mata por Covid-19 no planeta. Muito obrigada, senador. Tenho 30 segundos, quase um tiquinho mais. Não, o William Vac vai brigar comigo. Brincadeirinha, não briga não. Ele me ama, mas vamos lá, senador. Amanhã o depoimento do ex-ministro Pazuello vai começar no mesmo horário. A expectativa é já ir direto para as perguntas. 20 segundos, senador. Começará no mesmo horário, vamos direto para as perguntas e eu aconselho o senhor Eduardo Pazuello. Ele está abandonado por todos, então que ele vá à CPI para colaborar.